Você já reparou como a internet virou um desfile de versões finais? Você abre o Instagram e tá lá alguém com um corpo que parece esculpido no mármore. Você abre o LinkedIn e tem um cara de 23 anos escrevendo Founder e CEO, como se tivesse nascido com uma sala de reunião no berço. Você abre o TikTok e vê gente manifestando uma vida que, honestamente, nem parece vida, parece um trailer. E aí você fecha o celular e olha para sua realidade, a caneca com uma borda lascada, a lista de boletos, a ideia de projeto que você vem adiando há meses, aquela sensação de que você tá sempre antes, enquanto tá todo mundo sempre depois. E isso dói num lugar específico. Não é só inveja, é um tipo de humilhação silenciosa, porque parece que o mundo inteiro descobriu um código secreto. Parecer confiante, parecer competente, parecer interessante, enquanto você ainda tá tentando virar. Aí vem a frase que muita gente repete como se fosse uma oração moderna: finja até virar. Só que, vamos ser sinceros, tem dias que isso soa como um conselho de pilantra. Tem dias que isso parece a receita perfeita para você virar um personagem e esquecer quem era. E mesmo assim tem algo aí que funciona. E funciona de um jeito meio assustador. Porque no fundo, a pergunta não é posso fingir? A pergunta real é o que acontece com você quando você finge por tempo demais? E se eu te disser que existe um poder real, psicológico, social, quase químico, em parecer antes de ser? E se eu te disser que você já faz isso o tempo todo, só que do jeito errado? Então, vamos lá. Hoje a gente vai entrar numa rua escura da mente humana, a rua onde identidade, performance e destino se misturam. Existe um sociólogo chamado Erving Goffman, sociólogo canadense com referência em interações sociais, que escreveu um livro com um título que parece inocente, mas é quase uma denúncia: a expressão do eu na vida cotidiana. E num trecho famoso, ele solta uma frase que desmonta essa fantasia de ser puro, ser verdadeiro e ser autêntico o tempo inteiro. Ele diz mais ou menos assim: o mundo não é, claro, um palco, mas não é fácil dizer em que sentido ele não é. Olha o veneno disso. Ele tá dizendo: a gente vive atuando, mesmo quando jura que não tá. Você muda o tom de voz com o seu chefe, muda o jeito de rir com os seus amigos, muda o vocabulário com a pessoa que você quer impressionar, muda até a postura quando percebe que alguém bonito te notou. A vida é cheia de máscaras pequenas. E antes que você pense, isso é falsidade, calma lá. Goffman não tá fazendo um sermão moral, ele tá descrevendo uma máquina. A máquina é ser humano em sociedade. Só que agora, em 2026, essa máquina foi hackeada. Porque antes você atuava para meia dúzia de pessoas na sua frente. Hoje você atua para um feed, um algoritmo, uma multidão invisível. E pior, para uma versão imaginária de você mesmo, mais bonita e mais bem-sucedida, que te persegue como um fantasma. Aí nasce a obsessão moderna: parecer ser. Mas aqui vem o plot twist. O problema não é parecer. O problema é parecer sem intenção de virar. Isso é maquiagem existencial. E maquiagem existencial cobra caro. Só que existe um outro jeito de usar a máscara. Um jeito em que a máscara não te prende, ela te treina. E aí é que entra a ideia desse vídeo. Antes de ser algo, você precisa pensar que já é. Só que eu vou ajustar essa frase para ficar um pouco mais real. Não é pensar que já é no sentido de delírio. É pensar que já é no sentido de ensaiar a identidade que você quer habitar. Porque identidade não cai do céu. Identidade é um hábito com um nome. Vou te contar uma história que é uma ficção, mas é o tipo de ficção que é mais verdadeira do que muito manual de autoajuda. Kurt Vonnegut, escritor americano e mestre do humor ácido, abre o romance Modern Night com um aviso, quase como se ele estivesse falando direto com você, olhando no seu olho. Nós somos aquilo que fingimos ser, então precisamos ter cuidado com o que fingimos ser. Esse livro gira em torno de um personagem que interpreta um papel tão bem por tanto tempo que o papel começa a comer a pessoa. E aí a moral é simples e brutal. Você não finge imponentemente, a máscara deixa resíduos, a performance deixa um rastro. Agora, respira e traz isso pro século XXI. Quantas pessoas você conhece que fingiram confiança online e agora não conseguem mais aparecer sem essa armadura? Quantas pessoas fingiram frieza e agora não conseguem mais sentir? Quantas pessoas fingiram que estavam bem e agora têm vergonha até de admitir que estão cansadas? Aqui vai uma frase para você guardar. Você vira o personagem que você repete. E isso pode te salvar ou te destruir. Porque parecer antes de ser tem dois caminhos. O primeiro caminho, o caminho do golpe, e o segundo, o caminho do treino.
O primeiro é quando você usa a aparência para enganar todo mundo. O segundo é quando você usa a aparência para educar seu próprio cérebro. E sim, o seu cérebro é educável. Às vezes ele é lento, às vezes é teimoso, às vezes é um animalzinho assustado, mas ele aprende. Você se enxerga pelo que você faz. Tem uma teoria da psicologia social chamada teoria da autopercepção. A ideia é meio desconfortável. Muitas vezes você não descobre quem você é olhando para dentro, você descobre quem você é olhando para o que você faz. O próprio Daryl Bain, psicólogo social americano, explica que a gente infere atitudes e estados internos a partir do nosso comportamento, principalmente quando as pistas internas são fracas ou confusas. Traduzindo para o português claro, seu cérebro assiste sua vida como se fosse uma série e conclui: ah, então esse é o tipo de pessoa que eu sou. Você evita conversas difíceis, seu cérebro anota: ok, eu sou alguém que foge. Você treina mesmo sem vontade, seu cérebro anota: ok, eu sou alguém que faz. Você lê 2 páginas por dia, todo dia, seu cérebro anota: ok, eu sou alguém que lê. A identidade nasce desse tribunal silencioso e o juiz é o hábito. Agora, pensa nisso. Parecer antes de ser pode ser uma forma de criar comportamento, e o comportamento cria identidade. Só que tem um detalhe, não é só sobre postar, é sobre praticar, porque tem gente que parece disciplinada no story e na vida real tá desmoronando. E tem gente que ninguém vê, mas tá virando, devagar, uma muralha. Ah, mas isso não é auto-engano? Depende. Se você usa parecer como fantasia, você vira refém. Se você usa parecer como um ensaio, você vira ator. Olha a frase antiga de quase 2.500 anos, do Pindaro, um poeta grego da antiguidade. Torne-se quem você é depois de aprender o que isso significa. O mais lindo é a segunda parte, que quase ninguém cita. Depois de aprender o que isso significa. Não é um convite para você inventar uma identidade do nada. É um convite para você descobrir e construir. E séculos depois, Nietzsche, o cara do martelo metafórico, pega essa ideia e transforma num projeto de vida. Tanto que ele escreve Ecce Homo com esse tema. Como alguém se torna aquilo que é? Percebe a tensão? Você já é e ainda vai se tornar. Você é semente e obra. Você é rascunho e assinatura. O século XXI te vende 2 mentiras. Ah, seja você mesmo, como se isso fosse óbvio. Seja a sua melhor versão, como se isso fosse simples. Só que o que ninguém te conta é, você vira você mesmo através da repetição. É igual à academia. Ninguém é forte, a pessoa treina forte, ninguém é confiante. A pessoa pratica coragem em doses pequenas. E ninguém também é tão interessante. A pessoa observa, lê, vive, erra, sente e volta. A sociedade funciona na base da profecia. Agora, a gente vai partir para uma parte bem sombria. Um sociólogo chamado Robert K. definiu o que ele chamou de profecia autorrealizável, uma crença que, mesmo sendo falsa no começo, provoca comportamentos que fazem ela virar verdade. Tipo, você acredita, ninguém vai gostar de mim. Aí você chega travado, defensivo e distante. As pessoas respondem com frieza. E pronto, você prova sua crença. O mundo não reage só ao que você é, o mundo reage ao que você sinaliza. E você sinaliza o tempo inteiro. E isso até vai mais longe. Teve um estudo clássico na educação conhecido como efeito Pigmalion, que a lógica é cruel. Quando uma autoridade espera mais de você, você tende a performar melhor. E quando espera menos, você tende a cair. Você entende o que isso implica? Se você trata você mesmo como alguém sem futuro, você meio que vira isso. Se você trata você mesmo como alguém em construção, você vira isso também. A forma como você se trata vira a forma como você funciona. Tá, mas como eu faço isso sem virar um personagem vazio? Escolha uma identidade de treino, mas não uma fantasia. Não é, eu sou milionário e pronto, eu tenho milhões na minha conta. Eu sou o tipo de pessoas que cumpre combinados. Não é, eu sou irresistível. Eu sou o tipo de pessoa que conversa melhor sem mendigar aprovação. Identidade de treino tem que caber numa terça-feira ruim. E aqui entra uma ideia que casa com a teoria da autopercepção. Seu cérebro acredita em evidência, então dê evidência, pequena e diária. O mundo moderno te hipnotiza com a estética, mas a estética mais poderosa é a que ninguém vê. Se você quer virar alguém que escreve, senta e escreve 10 minutos por dia, mesmo escrevendo um lixo. Se você quer virar alguém que treina, coloque o tênis e saia de casa, mesmo que seja para andar por 12 minutos. Se você quer virar alguém que só estuda, abre o PDF e leia 2 páginas, só 2. Porque o cérebro respeita o gesto, não a promessa.
E excesso de prazer gera burrice, porque quando você vive só de recompensa rápida, scroll, açúcar, dopamina barata, você vive refém do mínimo esforço. E identidade forte exige atrito. Isso aqui é delicado. Muita gente vai chamar de superficial, só que seu corpo conversa com sua mente. Postura muda a respiração, respiração muda a emoção, e a emoção muda a decisão. Não é magia, é circuito. Então, sim, se você se vestir como a pessoa que você quer ser, pode te ajudar, desde que você use isso como gatilho de comportamento e não como um teatro. Roupa não cria seu caráter, mas pode abrir uma porta. Albert Bandura, psicólogo e criador do conceito da autoeficácia, ele define a autoeficácia como a crença na própria capacidade de executar ações necessárias para lidar com certas situações. E como isso cresce? Como vitórias pequenas. Você vira confiante depois que age, e não antes. Você vira capaz depois que tenta, e não antes. O mundo vende confiança como sentimento, só que confiança é mais parecida com uma conta bancária. Você deposita ações. Um exemplo real, se você quer virar alguém sociável, não tente virar extrovertido. Tente cumprimentar o porteiro pelo seu nome, faça uma pergunta simples em um elevador, manda um áudio curto para um amigo, puxa um assunto em um lugar seguro, tipo uma fila de festa, tipo uma fila da padaria que você vai todo dia. É micro, é quase bobo, mas é assim que o cérebro aprende. Eu faço coisas difíceis e sobrevivo. Cuidado com o lado Vonnegut, a máscara que te devora. Agora volta pro Vonnegut. Nós somos aquilo que fingimos ser. Isso é aviso, porque se você escolhe uma máscara que é contra seus valores, ela te corrompe. Se você fingir ser cruel para parecer ser forte, você acostuma com a crueldade. Se você finge ser indiferente para não sofrer, você desaprende a sentir. Se você fingir ser superior para esconder sua insegurança, você vira insuportável. Então a regra é: finja a virtude, não venenos. Finja a disciplina, finja a coragem, finja a calma, finja a gentileza. Porque essas máscaras deixam bons resíduos. Sabe por que tanta gente trava? Porque quer o crachá sem o treinamento, quer ser sem o virar. E virar é feio, virar é gaguejar, é errar, ser iniciante, passar vergonha, ouvir um não e ser ruim antes que bom. Isso é a parte que o feed não posta. Sêneca tem uma frase muito citada sobre tempo, e ela encaixa aqui como uma luva. Não é que tenhamos pouco tempo, nós é que perdemos muito dele. A gente perde tanto tempo parecendo pronto, e o tempo que te faria pronto vai embora. Aparência sem prática é dívida, e dívida sempre cobra juros. Agora imagina que sua vida é uma cidade à noite. Tem o neon das ruas, tem vitrines, tem reflexo no asfalto molhado. Parece ser a vitrine. Parecer ser a vitrine. Se tornar é o depósito lá atrás, onde ninguém vê o que você está carregando. O truque não é destruir a sua vitrine. O truque é fazer a vitrine apontar para um depósito real. Porque a verdade é, a gente não aguenta viver sem um tipo de ficção. Mas a pergunta disso é, a sua ficção te fortalece ou ela te enfraquece? Albert Camus disse: no meio do inverno descobri que havia em mim um verão invencível. E isso não é motivação, isso é resistência. E resistência nasce quando você age como alguém que não desistiu, mesmo com vontade de desistir. Você não precisa sentir primeiro, você precisa fazer primeiro. Tá, agora, imagina que amanhã você acorda e decide: vou parecer antes de ser. Volta comigo pro começo. Você e o celular na mão, vendo todo mundo pronto. Lembra no começo, quando eu falei que todo mundo parece mais pronto do que realmente deveria? Aquela sensação de atraso que eu disse, de rascunho que tá parado e você não bota em prática. Só que agora eu quero que você enxergue de outro jeito. Talvez aquelas pessoas não sejam versões finais, talvez sejam só pessoas com uma vitrine forte. E vitrine forte sem depósito vira uma tragédia silenciosa. O que eu tô oferecendo aqui não é um convite para fingir pro mundo. É um convite para ensaiar você, porque a vida não pergunta se você se sente pronto. A vida pergunta se você aparece. Aparece cansado, aparece mesmo tremendo, ou aparece mesmo sendo um iniciante, mas aparece. E aos poucos você vira alguém que vai sempre aparecer. E alguém que aparece vira alguém que muda a própria história. Só não esquece do aviso do Vonnegut, sussurrando no fundo do corredor: nós somos aquilo que fingimos ser. Então, escolha bem o que você finge ser. Finge o que te torna humano, finge o que te torna firme, finge o que te torna inteiro. E um dia, quando você perceber, você não vai mais estar fingindo. Você só vai estar só sendo.
Porque no fim, o segredo é esse: parecer não é mentir. Quando parecer é treinamento, e o treino inevitavelmente vira você. E se alguém te perguntar quem você pensa que é, você responde por dentro: eu sou alguém em transformação.